A qualquer momento, a trombeta final soará e ocorrerá o evento mais aguardado da história, o arrebatamento da igreja. Será que estaremos prontos quando esse momento chegar? Ficaremos para trás ou seremos arrebatados em glória para encontrar nosso noivo Jesus nos ares? Neste vídeo, desvendaremos o que a Bíblia revela sobre os sinais dos tempos finais, a cronologia das 70 semanas de Daniel, a manifestação do Anticristo e os eventos da Grande Tribulação. Descobriremos quando e como se dará o arrebatamento da igreja vencedora antes do período de trevas que virá sobre a terra. Você ficaria surpreso em ver o que as Escrituras predisseram sobre os dias finais da história humana. Acompanhe conosco e descubra como viver em santidade e intimidade com Cristo, vigilantes e prontos para o glorioso dia do arrebatamento. Aguarde revelações surpreendentes. Começaremos explicando a crucial profecia de Jesus sobre os 2 homens no campo e as 2 mulheres moinho. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. O Senhor falou de maneira abrangente, dirigindo-se tanto aos homens quanto às mulheres. Ele falou dos 2 homens trabalhando no campo em seu dia a dia, sem mencionar que estavam em uma reunião ou orando. Da mesma forma, 2 mulheres estavam trabalhando no moinho. Naquela época, as mulheres não desempenhavam os mesmos papéis de hoje, em que muitas vezes trabalham fora de casa. Trabalhar dentro de casa era a norma cultural naquela época. Então, o que aconteceu? O Senhor disse que naquele momento, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro permanecerá. Da mesma forma, 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Agora surge a pergunta: mesmo hoje, há cristãos que nos criticam quando ouvem nossa palavra sobre o arrebatamento antes da grande tribulação. Eles argumentam que, quando Jesus voltar, todos serão levados. Meus queridos, quero dizer a vocês que essa palavra foi dirigida para os cristãos, para crentes, irmãos e irmãs na igreja. Alguns podem dizer: não, quando diz que um será levado e o outro deixado, o que é deixado é o crente e o que é levado é o incrédulo. Bem, vamos ver. Irmãos, quando lemos a palavra, precisamos ter muito cuidado. Quando lemos a Bíblia, precisamos prestar atenção em todos os versículos. Vejam só, depois de Jesus dizer que 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado, ele acrescenta no versículo 42: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa palavra é dirigida a nós na igreja, não para incrédulos. A interpretação de que o que é levado é o cristão e o que é deixado é o incrédulo está incorreta. Tudo o que é dito aqui é para nós na igreja. Vou colocar em um português mais moderno: vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor de vocês virá. Se o outro fosse um incrédulo, não precisaríamos vigiar. Se Jesus viesse e levasse todos os crentes, deixando apenas os incrédulos, então não precisaríamos vigiar. Estamos vivendo em um tempo no qual precisamos vigiar. Se Jesus viesse e levasse todos os crentes, como muitos pregam hoje entre os evangélicos, então, quando Jesus retornasse, ninguém seria deixado. A quem Jesus diz para vigiar? Se é para vigiar, é porque aquele que permanece também é um discípulo, um irmão ou uma irmã na igreja. Portanto, os 2 mencionados, um levado e o outro deixado, são da igreja. É por isso que precisamos vigiar. Essa palavra é fundamental, porque se Jesus levasse indiscriminadamente todos os crentes, então por que ele voltaria? Já estaríamos todos com ele. A Bíblia contém fascinantes revelações sobre os eventos finais da história humana. Em especial, a 2ª carta aos Tessalonicenses e o livro de Daniel trazem informações cruciais sobre a vinda do Senhor Jesus e o surgimento e atuação do Anticristo. Aguarde grandes revelações sobre os últimos dias. Para compreender essas profecias bíblicas, é essencial considerar o cronograma de 70 semanas, revelado ao profeta Daniel. Cada semana representa 7 anos, totalizando 490 anos da cronologia profética para Israel. As 70 semanas começam com a ordem para reconstruir Jerusalém e terminam com a morte de Cristo. Após 69 semanas, 483 anos, há uma pausa na contagem com a vinda da igreja no dia de Pentecostes. Conforme ensinam renomados expositores bíblicos, resta ainda a última semana, correspondente a 7 anos da grande tribulação, sob o domínio do Anticristo. Ao final desse período de grande trevas e perseguição, Cristo voltará gloriosamente para estabelecer seu reino milenar.
Quando essa contagem final será retomada? O que acontecerá exatamente nos 7 anos finais? Como se darão a manifestação e o domínio do anticristo? E quando e como acontecerá o arrebatamento dos santos vencedores? Aguarde e essas dúvidas cruciais serão respondidas com base nas Escrituras. A 70ª semana começará quando o anticristo firmar um pacto de paz com Israel. Após 3 anos e meio, ele violará esse acordo, se estabelecerá no templo judeu e iniciará uma grande perseguição contra os judeus e também os cristãos. O arrebatamento antes da grande tribulação é a esperança gloriosa dos cristãos fiéis. Mas será que essa doutrina é realmente bíblica? As Escrituras provam irrefutavelmente que os seguidores de Cristo serão arrebatados antes do período de provação global predito por Jesus. Em Apocalipse 3:10, Jesus faz uma clara promessa: "Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra." O arrebatamento antes da tribulação cumpre perfeitamente essa promessa de Jesus. Além disso, 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 descreve o arrebatamento e diz que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós os vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Note que este é um evento separado e anterior à segunda vinda gloriosa de Jesus, mencionada no versículo 15. Outra prova vem de 2 Tessalonicenses 2:1 ao 12, onde Paulo esclarece que Jesus não virá até que aconteça primeiro a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o anticristo. Isso só pode ocorrer após o arrebatamento, durante a tribulação. Em Mateus 24:36 ao 44, Jesus ensina que seu retorno será repentino, separando 2 no campo e 2 moendo no moinho. Isso se refere claramente ao arrebatamento. Já sua vinda gloriosa, descrita nos versículos 29 a 31, ocorrerá somente após a tribulação. A parábola das 10 virgens em Mateus 25:1 ao 13 representa o arrebatamento através das prudentes que entraram com o noivo para as bodas, enquanto as nécias foram deixadas para trás. Finalmente, em Apocalipse 4:1, João é arrebatado ao céu como símbolo da igreja sendo removida da terra antes dos eventos tribulacionais descritos nos capítulos 6 a 19. As evidências são irrefutáveis. O arrebatamento antes da tribulação é a bendita esperança que devemos aguardar com alegria e santidade. Estejamos prontos, vigiando e orando para comparecer dignamente ante nosso noivo Jesus, quando a trombeta final soar. A grande tribulação será um período apocalíptico de derramamento da ira e juízos de Deus sobre um mundo ímpio que rejeitou o seu amor. Mas nós, cristãos fiéis, escaparemos desse tempo de trevas. As Escrituras provam que a tribulação representa a justa indignação do Senhor sobre a humanidade pecaminosa. Em Sofonias 1:15 lemos que aquele tempo será um dia de indignação. O Apocalipse descreve em detalhes os terríveis juízos das trombetas e taças da ira de Deus. Ora, se a tribulação for o derramamento da ira divina sobre os incrédulos, faz sentido que a igreja fiel, lavada pelo sangue do Cordeiro, seja poupada de passar por esse período. Deus não derramaria sua ira sobre aqueles por quem seu filho morreu. 1 Tessalonicenses 5:9 declara com todas as letras: "Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a obtenção da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo." Está claro, a ira é para os incrédulos, não para a igreja redimida. Além disso, Apocalipse 3:10 registra a promessa de Jesus de Filadélfia: "Eu te guardarei da hora da provação." Essa provação se refere justamente ao tempo da indignação de Deus que virá sobre o mundo inteiro. As evidências são irrefutáveis. A grande tribulação representa o clímax da ira de Deus sobre um mundo que o rejeitou. Mas nós, a noiva de Cristo, lavados por seu sangue, escaparemos dessa hora terrível através do arrebatamento antes que ela comece. O próximo acontecimento glorioso será nosso arrebatamento nos ares para o encontro com o noivo. Estejamos prontos, com esperança e santidade, aguardando ansiosamente aquele dia. Os sinais indicam que o retorno de Cristo está próximo. Mais do que nunca, precisamos ser vigilantes, vivendo uma vida santa de intimidade com o Senhor. A qualquer momento, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados em glória para encontrar o noivo Jesus nos ares. Após o arrebatamento da igreja vencedora, haverá ainda cerca de 3 anos e meio de grande tribulação sob o jugo do anticristo, o homem do pecado. Mas no final Cristo voltará gloriosamente com seu exército para derrotar o inimigo
e estabelecer seu reino milenar de paz e justiça. Amados, não nos desviemos das sólidas verdades da palavra de Deus. Vivamos cada dia em santidade e intimidade com Cristo, mantendo acesa a chama do nosso amor primeiro, para com alegria ouvirmos a trombeta final e sermos arrebatados sem falta ao encontro do noivo amado, escapando da horrível tribulação que virá sobre o mundo inteiro, porque a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos esfriará. É muito triste perceber que, até momentos antes do arrebatamento, haverá pessoas que falharão, cairão, como diz o ditado popular: nadou, nadou e morreu na praia. Queremos perseverar até o fim, para que, quando o Senhor retornar, todos nós sejamos levados, e ninguém seja deixado para trás. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Se você ainda não faz parte da família Exibindo Cristo, inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.